Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. Hoje o tema é liberdade de pensamento, liberdade do humor, com foco aqui no especial de Natal do Netflix, do Porta dos Fundos, que causou toda uma celeuma e reverberou também no meio jurídico. Nós temos aqui a doutora Raíssa, que ela faz parte da ANAJURES, que é a Associação dos Juristas, Nacional dos Juristas Evangélicos, para falar de tão importante temática. Vamos falar aqui se houve censura, se houve boicote, vários temas importantíssimos, haja visto ter ações tramitando na justiça em face desses acontecimentos. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Estamos aqui com a doutora Raíssa Martins. Falamos na abertura que ela é assessora da ANAJURES, Associação Nacional de Juristas Evangélicos, para falar sobre tão importante temática. A doutora Raíssa está sendo muito bem recomendada pelos professores da UFESA, ela que se formou na UFESA e já está, no caso aqui, nos ajudando a entender tão importante temática. Doutora Raíssa, seja bem-vinda ao programa Dinâmica do Direito. Muito obrigada, doutor Nazeu. É um espaço importante para a gente estar discutindo um tema que é delicado, um tema que gerou muita polêmica, né? E que eu creio que muitas pessoas ficaram com dúvida. Então é muito pertinente que a gente possa falar juridicamente, né, a respeito desse assunto, não é apenas uma opinião, um pensamento baseado em achismo ou na opinião pessoal. Todo mundo pode ter uma opinião pessoal a respeito desse caso, mas como envolveu uma discussão jurídica, a gente precisa se voltar para o direito também. Doutora Raíssa, só para tentar contextualizar aqui, eu sei que foi um caso a nível nacional, mas só lembrando, no mês de dezembro, a Netflix, que é uma plataforma muito grande, muito vasta de filmes, ela, no caso, adicionou um título à sua plataforma, que foi especial de Natal do Porta dos Fundos. Dentre, no caso, os acontecimentos desse episódio, apresentava-se, na verdade, um Jesus homossexual, ali numa situação, às vezes até embaraçosa, porque estava apresentando o seu namorado à família. Envolvia Maria, envolvia José, até os demais apóstolos. No meio evangélico, muitos pastores e até no meio cristão, assim, o católico, teve bispos católicos se pronunciando. Então, de início aqui, eu quero parabenizar a senhora, porque outros profissionais não quiseram estar aqui, mas a senhora, com muita propriedade, com muita ousadia, está aqui nos ajudando. De maneira, assim, o primeiro bloco, doutora Raíssa, vamos tentar entender e ajudar o pessoal de casa. O que é liberdade de pensamento ou liberdade de culto? Pois bem, para iniciar essas definições, para situar o telespectador, eu creio que é importante que a gente fale sobre a previsão desses direitos, né? Então, tanto a liberdade de expressão, de pensamento, quanto a liberdade religiosa são direitos que estão previstos em diplomas internacionais e também em diplomas nacionais. E aí a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que contempla os dois direitos. A gente tem ainda em âmbito internacional o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que também traz uma salvaguarda quanto a esses direitos. No âmbito regional, há o Pacto de San José da Costa Rica, que é algo relacionado à Organização dos Estados Americanos. E no nosso país, a gente tem também a nossa Constituição, que é a nossa Carta Magna, o diploma máximo no nosso país, que também traz uma proteção a respeito desses direitos. E algo interessante a respeito da Constituição brasileira, quanto aos direitos fundamentais, que é uma classificação que abarca tanto o direito à liberdade religiosa quanto o direito à liberdade de expressão, é que em outras constituições anteriores, a de 1988, a gente já tinha previsão de direitos fundamentais, mas em uma parte da Constituição mais no meio, mais ao final da Constituição. E aí, em 1988, o Constituinte, com o desejo de dar uma maior proeminência a esses direitos, ele puxa para o início da Constituição.
Então, ali já no artigo 5º a gente tem a previsão dos direitos e garantias individuais, e isso é um intuito de dar um maior destaque a esses direitos, e aí neles inclusos o direito à liberdade religiosa e o direito à manifestação de pensamento. A manifestação de pensamento vai incluir diversas formas de expressar opinião, inclusive no meio artístico, né, que é o que a gente está abordando no dia de hoje. Então, manifestações escritas, manifestações orais, manifestações em um contexto de encenação são protegidas pelo direito à liberdade de pensamento e de expressão desse pensamento. No caso da liberdade religiosa, muitas vezes a gente associa ao contexto de culto, do templo, e isso causa até alguma confusão nas pessoas, porque elas imaginam que para um religioso basta que ele possa estar dentro de 4 paredes e adorando, né, ter o seu momento de uma cerimônia religiosa, mas ela é mais ampla. Então, a liberdade religiosa, ela vai incluir também a possibilidade do religioso poder se manifestar no meio público, né? Não é algo que é apenas privado, que é apenas dentro de sua casa com a sua família ou dentro de um templo religioso com pastores, com líderes, mas a liberdade religiosa, ela inclui mesmo a participação política, a participação em diversos ambientes. Então, ela é ampla e aí, obviamente, vai incluir também a liberdade de num contexto eclesiástico, se definir liturgia, se definir um ritual e outro, mas eu queria destacar especificamente esse ponto que eu acho que é onde há uma certa incompreensão quanto à liberdade religiosa. Doutora Raíssa, até mesmo no campo do direito existe um escalonamento assim, de prioridades. A gente pode citar aqui, por exemplo, o princípio, o direito à vida. Ele é preeminente aos demais direitos. Se a religião está indo de encontro ao direito à vida, no caso o magistrado, ele pode suprir esse tipo de situação. Alguns casos, por exemplo, algumas religiões não permitem transfusão de sangue, mas o magistrado pode suprir essa necessidade, a equipe médica autorizar, porque o direito à vida está em preeminência ao direito da religião. No caso, a liberdade de pensamento está no mesmo patamar da liberdade religiosa, são princípios equivalentes, conflitantes. Se um dos dois conflitar, algum deles tem preeminência, doutora? É uma pergunta importante que eu creio que vai no cerne, né, da nossa discussão de hoje. E como eu vinha falando, tanto a liberdade religiosa quanto a liberdade de expressão estão contidas no rol de direitos fundamentais. Então, por esse fator, a gente vê que são direitos que estão equiparados, que têm um mesmo valor principiológico. Mas então, quando a gente tem no direito uma espécie de conflito entre direitos que estão no mesmo patamar, o que é que a gente pode fazer para solucionar? E aí a gente vai entrar em algo que a doutrina do direito, a jurisprudência fala muito, que é a questão de ponderação. Então, não é possível, nesse momento, a gente estabelecer a liberdade religiosa é mais relevante do que a liberdade de expressão ou o contrário. É necessário que, no caso concreto, a gente faça uma análise e veja uma forma de como a gente pode estar harmonizando um direito com o outro, ou, em alguns casos, em último caso, ver a prevalência de um direito em relação ao outro. Mas, como eu disse, né, em último caso, porque são direitos fundamentais e que necessitam estar sendo protegidos. Muito bem, a senhora falou no início, na verdade eu apresentei a senhora como participante da ANAJURES. A associação da senhora tem, no caso, aí, servido como fiscal, no caso, assessorando os evangélicos, em modo geral, nesse tipo de situação, doutora, avaliando caso a caso? Sim, a ANAJURE tem um trabalho que é bem amplo em diversos setores, então a atuação da ANAJURE voltada para a assessoria de igrejas, há também a assessoria voltada para instituições de ensino confessional, também há um trabalho relacionado às agências missionárias, que muitas vezes também lá no campo sofrem perseguição religiosa, e também há um trabalho que a ANAJURE tem feito junto aos tribunais, em especial ao STF. Então, através da figura do amicus curiae, a ANAJURE tem buscado cada vez mais e está contribuindo
evoluindo para as discussões jurídicas que envolvem a temática da liberdade religiosa, e a gente tem ingressado em alguns desses processos. Em alguns o STF já deu o ok para que a gente ingresse como amicus curiae, em outros a gente apresentou o nosso pedido e está aguardando resposta. Tem alguns exemplos de situações como essa, em que a ANAJURI já fez o pedido, como o caso da discussão referente ao aborto. Tem também diversos processos que têm tramitado, são ADPFs, que são relacionados a leis municipais que tratam da temática de ideologia de gênero. Então, são leis que têm vedado, isso em consonância com o Plano Nacional de Educação, e aí tem vedado, mas aí tem havido alguns questionamentos sobre a constitucionalidade dessa lei, e aí a ANAJURI tem acompanhado e tem se posicionado nesses processos. No caso, como leva o nome nível nacional, vocês devem ter, no caso, espalhados pelo Brasil inteiro. É isso, doutora? Sim, Nós temos pessoas que trabalham como assessores da ANAJURI em diversos pontos do país, e também há voluntários que, pela causa do reino, têm se disposto a doar o seu tempo para estar servindo para algo que também faz parte do reino, né? Às vezes a gente pensa que o serviço ao Senhor é algo mais restrito ao ambiente da igreja, mas envolve a igreja, mas também a profissão que a gente tem, seja como advogado, como médico, como engenheiro, como professor, e tem muitos jovens que têm compreendido isso e têm se achegado à ANAJURI para contribuir também como voluntário. Muito bem, estamos conversando com a doutora Raíssa Martins, ela que é assessora da ANAJURI, no caso, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Estamos tratando aqui sobre liberdade de pensamento, liberdade de culto, liberdade religiosa em face do especial de Natal Porta dos Fundos e seus desdobramentos jurídicos. Doutora Raíssa, foi judicializado no Rio de Janeiro uma ação e um desembargador teria dado uma decisão positiva em face, proibindo, suspendendo, no caso, o especial de Natal. Então, no próximo bloco, não sai daí, vamos comentar especificamente a decisão desse desembargador. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Estamos aqui com a doutora Raíssa Martins. Ela que é assessora da ANAJURI, no caso, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Estamos tratando um tema muito importante, os desdobramentos jurídicos, no caso do especial de Natal da Netflix, pelo site, pelos youtubers, Porta dos Fundos, que teria supostamente, ainda está tratando na justiça, mas vilipendiado a fé de todos os cristãos ao retratar um Jesus gay, um Jesus que tinha um relacionamento homossexual. Doutora, vamos agora realmente tratar sobre os desdobramentos jurídicos. Várias associações ingressaram na justiça, associações cristãs, seja católicas, seja no caso de posicionamento Visão Evangélica. Eu quero conversar com você especificamente de uma ação que tramitou no Rio de Janeiro, que o doutor Benedito, desembargador, deu uma decisão de suspender, na época, suspender o especial Natal da Netflix. Certo. Eu vou estabelecer uma espécie de linha do tempo para que o telespectador possa estar se situando a respeito de como foi acontecendo todos os desdobramentos. Inicialmente, uma associação chamada Associação Centro Dom Bosco Fé e Cultura ajuizou uma ação civil pública justamente com o intuito de que o filme do canal Porta dos Fundos fosse retirado do ar. E aí foi feito um pedido liminar para que isso fosse feito de forma rápida, considerando a urgência que a associação identificou nesse caso em específico. E aí, em primeiro grau, uma juíza analisou o caso e, a partir do entendimento dela a respeito de liberdade religiosa, de liberdade de expressão, ela decidiu por manter o filme no ar. Os fundamentos da decisão foram relacionados à inexistência no nosso ordenamento jurídico da possibilidade de censura prévia. Então, por não haver essa possibilidade como regra, a juíza entendeu que era necessário manter o filme no ar e não estabelecer nenhuma espécie de censura.
E, além disso, ela também fundamentou a decisão nos limites da liberdade de expressão, que no entendimento dela não houve a extrapolação desses limites. No que ela traz na decisão, ela apresenta que a liberdade de expressão ela pode ser exercida desde que não haja incitação ao ódio, desde que não haja apologia ao crime, então desde que não se incentive, não se estimule o cometimento de crime a partir do discurso que é proferido, esse discurso ele permanece sendo protegido pelos limites da liberdade de expressão. Então ela fundamentou dessa forma a decisão dela. E aí posteriormente houve recurso, a associação apresentou um agravo de instrumento e o desembargador que estava de plantão trouxe uma decisão mantendo os termos do que a juíza havia definido, só fazendo apenas um acréscimo, que era uma ordem para que no início do filme, antes das cenas iniciarem, que houvesse uma observação indicando que aquele filme poderia ser ofensivo a cristãos, porque lidava com alguns valores que são relevantes para a fé cristã. Porém, essa decisão foi de um desembargador em plantão. Então, o desembargador, que era de fato o relator do caso, quando ele toma o processo para si, ele traz uma nova decisão e aí ele muda os termos do que havia sido definido em primeiro grau. E o entendimento dele foi no sentido de que o vídeo deveria ser retirado do ar. Quais foram os fundamentos? Ele vai analisar os direitos fundamentais, vai analisar a liberdade de expressão, inclusive ele insere a observação de que a liberdade de expressão não é um direito absoluto, ou seja, comporta limitações em determinados casos, e tudo isso para chegar à conclusão de que, se fosse necessário pesar qual seria o dano maior entre manter o vídeo no ar e retirar do ar, ele chega à conclusão de que o maior dano seria manter o vídeo no ar. E aí ele fundamenta isso em questões relacionadas à pacificação social, porque a gente sabe que no nosso país a gente vê o acirramento dos ânimos quando são tratados temas relacionados à religião, e esse em especial, do caso do canal Porta dos Fundos, trouxe muitos debates, trouxe muitas discussões, e o desembargador, vendo como prejudicial esse acirramento de ânimos, ele entendeu que seria melhor, seria mais prudente retirar o vídeo do ar. E assim foi. No caso específico, doutora, eu não aprofundei muito na decisão em si, mas ele faz referência que nós somos um país cristão, eminentemente cristão. Nós somos ainda maioria católica, os evangélicos são aproximadamente 30%, então no mínimo 80% seria de cristãos e ofenderia a fé de milhões de pessoas. No caso, doutora, a Anajures e outras associações cristãs poderiam entrar nesse caso como Amigos Curi ou outro tipo de assessoria? Sim, essa associação que iniciou o debate, né, a Associação Centro Dom Bosco, ela ajuizou uma ação civil pública e os requisitos apenas já tem um exercício de 1 ano e acredito que tem um outro item que agora eu não me recordo. Mas isso dá margem para que outras associações possam ingressar na discussão ainda em primeiro grau. E aí, em relação à discussão que está tendo no STF, também é possível que outras associações se acheguem e possam debater também o tema por lá. E aí pode chegar como Amigos Curi, caso não tenha iniciado a ação desde o início, como é o caso da Associação Dom Bosco. Então, há a possibilidade de ingressar nesse debate pela relevância, pela quantidade de cristãos que nós temos no nosso país. Então, há legitimidade por parte das associações para estar debatendo. Doutora, a nível de terceiro grau, seja o STJ, STF, vamos tentar deixar para o próximo bloco. Mas nesse bloco, eu queria que a senhora tratasse um pouquinho, porque ainda em dezembro, vários sites coletaram assinaturas de cristãos ou pessoas interessadas em tentar, no caso, levar isso para a Netflix e dizer, olha, estamos insatisfeitos, inclusive muitos clientes, vamos, no caso aqui, pedir o cancelamento do nosso serviço se vocês não retirarem. E houve um debate se isso era boicote ou era censura à liberdade aqui, liberdade de expressão. A senhora pode me ajudar nesse ponto, doutora, ainda nesse bloco? Sim, sim.
Eu creio que a assinatura de um abaixo-assinado não representa nenhuma espécie de censura, até porque um abaixo-assinado não tem um poder de coerção, né? Não há uma ordem por si só em razão de um abaixo-assinado ter sido realmente elaborado, de assinaturas terem sido colhidas. Então, eu creio que é algo que está dentro do campo de liberdade, até de liberdade de expressão. É uma forma de cristãos que se sentiram ofendidos estarem manifestando a sua insatisfação. Então, para mim, se configura como uma espécie de boicote se a pessoa não assina ou cancela a assinatura da Netflix em virtude disso, mas que não tem maiores implicações jurídicas no sentido de se promover uma censura, até porque para que haja uma retirada do vídeo que está no ar, a gente tem visto que é necessário que haja um pronunciamento da Justiça e sequer a Justiça tem se posicionado nesse sentido. Então, eu não visualizo nenhuma espécie de censura em decorrência desses abaixo-assinados, não. Muito bem. Doutora, eu citei agora há pouco, nós somos maioria cristã, mas o direito em si ampara também as minorias. A gente percebe que, no caso, as religiões afro são bem, não vou dizer discriminadas, mas sempre nos humorísticos são vistos de maneira bastante pejorativa. Como a senhora vê essa situação também das minorias? Eu sei que não faz parte, a senhora defende uma associação de juristas evangélicos, mas como a senhora vê essa questão das minorias? O nosso ordenamento também protege as minorias? Com certeza, o nosso ordenamento jurídico, ele se posiciona favoravelmente ao pluralismo político. Então, quando se fala de pluralismo, é a defesa de diferentes opiniões, de diferentes perspectivas ideológicas, e isso, inclusive, vai abranger também as minorias. É preciso dar voz, é preciso dar possibilidade de participação, e eu creio que no nosso país a gente ainda tem essa possibilidade de se manifestar, ainda que o posicionamento em si seja minoritário. E eu creio que nós, enquanto cristãos, precisamos nos posicionar favoravelmente a essa liberdade de expressão das pessoas, dos grupos minoritários, porque, embora a gente, enquanto cristão, represente uma parcela considerável da população brasileira, mas há pontos, há debates nos quais o cristão ele vai ter uma posição que é minoritária. Então, por mais que a gente seja um grupo amplo, mas determinados posicionamentos que os cristãos adotam são adotados por uma pequena parcela da população. Às vezes não há um consenso nem mesmo entre os próprios cristãos. Denominações se posicionam de uma forma e outras de outro modo. Então, para preservar o nosso próprio discurso, eu creio que a gente precisa sim proteger as falas de grupos minoritários. E porque a gente vive num ambiente democrático, a gente está num Estado democrático de direito, então vamos nos alinhar ao que a norma tem de diretriz. Muito bem. Doutora, ainda voltando um pouquinho para a decisão do doutor Benedito, o desembargador que mandou suspender, eu vi que uma parcela da mídia tentou levantar suspeitas, talvez pelo fato do juiz ser algumas decisões conservadoras, desse magistrado desembargador. Como a senhora vê esse tipo de situação? Isso aí não subiu para os graus superiores, ficou no campo da mídia. Mas dizer que o juiz foi imparcial, no caso, parcial, pelo fato de ter um posicionamento político ou religioso por trás dele, no caso, onera a decisão por ele emitida, doutora, ou não? Tem como despir o homem religioso do jurista? Como é que funciona? Sim. A princípio, eu creio que a gente precisa se focar mais na decisão em si do que na própria pessoa, né? Então, é necessário analisar o que foi escrito, analisar o que foi decidido e aí, se formos aferir uma parcialidade, que seja a partir do que foi posto na decisão. Mas em relação a essa discussão da neutralidade do juiz, da neutralidade do religioso, eu creio que a gente tem compreensões muito erradas quanto a isso. Porque, por exemplo, se há um juiz ateu ou um político ateu, enfim, alguém que é ateu, essa pessoa ela é vista como imparcial, porque ela não tem nenhuma fé.
Porém, eu acredito que mesmo um ateu possui uma posição religiosa, mesmo que não seja uma posição de crer em Deus, mas ele crê que não existe um Deus. Então, se a gente depender de uma neutralidade, de uma neutralidade que seja absoluta, a gente não vai se posicionar em absolutamente nada, porque todo mundo possui determinados posicionamentos, todo mundo possui as suas opiniões. Então, eu acredito que o fato de um juiz ter uma determinada vertente religiosa não o desqualifica para o debate e para as decisões, porque todo mundo possui uma perspectiva religiosa. Muito bem, estamos conversando com a doutora Raíssa Martins, ela que é assessora da ANAJURES, da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, tratando aqui sobre liberdade de expressão, liberdade religiosa, em face do especial da Netflix. Próximo bloco, doutora Raíssa, vamos tratar especificamente da repercussão nos tribunais superiores. Houve ministros que já se posicionaram. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta, programa Dinâmica do Direito, aqui com a doutora Raíssa Martins, ela que faz parte da Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Estamos comentando aqui o especial do Porta dos Fundos, da Netflix, que gerou uma certa comoção na internet, na mídia, se vilipendiou a fé de cristãos ou não, e isso foi parado, doutora Raíssa, nos tribunais. No bloco anterior a gente falou que teve uma ação da Associação Dom Bosco, ali no TJ do Rio de Janeiro, e essa ação acabou chegando nos tribunais superiores, no STF, já teve decisões aí, doutora Raíssa, me ajuda a entender, algum ministro já se posicionou, salvo engano, a decisão do desembargador foi cassada. Sim. Então, como houve essa suspensão da exibição do filme, houve uma reação da própria Netflix, porque desde o início, na ação ajuizada pela Associação Dom Bosco, figuravam no polo passivo da ação tanto o canal Porta dos Fundos, por ser quem produziu, quanto a Netflix, por ser o serviço de streaming que estava disponibilizando o filme. Então, depois da decisão do desembargador do TJ do Rio de Janeiro, que decidiu pela suspensão da exibição do filme, a Netflix se insurgiu contra essa decisão. E o instrumento jurídico utilizado pela Netflix foi a reclamação constitucional. Então, através dessa reclamação constitucional levada até o STF, a Netflix trouxe a alegação de que a decisão do desembargador do Rio de Janeiro tinha ofendido a autoridade do STF manifesta em outros processos. Então, em outros processos em que o STF já havia se posicionado sobre essa temática da liberdade de expressão, houve um determinado posicionamento e, no entendimento da Netflix, esse posicionamento foi desrespeitado pela decisão do desembargador. E aí há dois pontos centrais quanto a essa ofensa à autoridade do STF, que seria um relacionado à questão da censura prévia, que o STF anteriormente já havia se posicionado no sentido de que no nosso ordenamento, como regra, não há espaço para censura prévia. E em outro processo, o STF também havia se posicionado no sentido de que não é possível estabelecer condicionamentos à manifestação da liberdade de expressão. Um exemplo de um condicionamento, para ficar um pouco menos abstrato, seria esse caso do que havia sido determinado pelo desembargador em plantão, de colocar uma observação antes do filme, indicando que o filme pode não ser adequado para alguém que é cristão e tudo mais. Então, isso seria uma espécie de condicionamento que não seria admitida. Isso não se confunde com aquelas observações que a gente tem nos filmes sobre a classificação indicativa, porque isso é permitido e não é tido como censura. Mas, retornando ao que foi alegado pela Netflix, foram esses dois pontos de desrespeito à autoridade do STF. E aí o processo já foi analisado pelo ministro Dias Toffoli. E só uma observação, todas essas decisões que a gente tem visto a respeito desse caso, pelo menos nesse processo que a gente tem acompanhado, o que
ocorreu no Rio de Janeiro e esse agora que está perante o STF, todos esses têm sido analisados apenas em sede de liminar. Então, são decisões que ainda podem sofrer modificações. E aí essa reclamação constitucional, ela tinha um pedido de tutela de urgência feito pela Netflix para que o filme pudesse retornar ao ar. E aí o ministro Dias Toffoli, no período do recesso judiciário, analisou o processo. A priori, o ministro relator seria o ministro Gilmar Mendes, mas como pegou o período do recesso, quem analisou foi o ministro Dias Toffoli e, em razão disso, pode ser que essa decisão ainda seja modificada pelo ministro relator. Então, o ministro Dias Toffoli analisou e chegou à conclusão de que não houve ofensa à liberdade religiosa e que, nesse contexto do filme que foi exibido, tudo foi feito ainda dentro dos limites da liberdade de expressão. E aí uma observação que ele faz é no sentido de que a liberdade de expressão comporta mesmo opiniões que são desagradáveis, que não são convencionais, que até mesmo são condenáveis. Então, no âmbito da proteção da liberdade de expressão, esse tipo de opinião é permitido, e nisso o ministro inclui o filme que foi produzido pelo canal Porta dos Fundos. Doutora Raíssa, eu queria abrir um pequeno parênteses na nossa discussão. Bolsonaro, desde o ano passado, tem se posicionado e afirmado que o STF não tem uma representação cristã, que precisamos de um ministro terrivelmente evangélico. A senhora acredita que nós, evangélicos, agora me fala aqui como evangélico também, nós não somos bem representados no STF? Assim, esses anos de esquerda, esses 16 anos, ou se a gente for contar mais para trás também, ingressou vários ministros com ideologia mais liberal. Será que a gente precisa de uma representação para ter pluralidade de ideias ali, doutora? Ou no campo do direito apenas a gente pode prevalecer sem precisar de uma pessoa com esses tipos de princípios? Eu acredito que o cristão pode almejar estar nesses postos de influência, né? Seja como um ministro do STF, seja como um deputado, como um governador de estado, como presidente, quem sabe. Então, eu creio que o cristão pode almejar, mas eu não vejo que a gente deva reivindicar uma posição nesses locais pelo simples fato de sermos cristãos. Eu espero que, se um cristão chegar a ser ministro do STF, que seja pela intelectualidade dele, que seja pelas virtudes no campo jurídico que ele já demonstrou e não por uma tentativa meramente de estar mudando o espectro ideológico do STF. Porque eu creio que se há mais ministros com um posicionamento mais progressista, mais voltado para a esquerda, isso é decorrência de questões políticas e democráticas. Esses ministros foram indicados por presidentes que foram eleitos democraticamente. Bolsonaro agora vai ter a oportunidade também de indicar alguns ministros para o STF e tudo isso vai ser uma decorrência do governo democrático que a gente tem como modelo dentro do Brasil. Então, eu creio que o cristão pode almejar, mas não é algo que a gente vá reivindicar ou impor dentro do STF. Muito bem, doutor. Fico feliz pelo seu posicionamento, assim, no caso, sua linha de pensamento. Porque não é só o fato de ser ou confessar que é evangélico. Muitas vezes tem pessoas que vivem na fachada, vivem de aparência. Salvo engano, tivemos um presidente da Câmara que se dizia cristão, se dizia evangélico, e alguns anos depois foi preso por corrupção e ainda está respondendo. Então não é só o fato de compor uma igreja ou fazer parte de um grupo religioso que lhe dá caráter, que lhe dá postura, que lhe dá princípios. Então, fico muito feliz pelo seu posicionamento, doutora, e no próximo bloco vou precisar muito da sua ajuda para definir. Houve crime, no caso aqui, Porta dos Fundos, a Netflix incorreu contra o Código Penal no artigo 208, vilipêndio à fé, ou objeto de culto, objeto religioso. O
precisar muito da ajuda da doutora Raíssa e você não sai daí porque o assunto está muito bom na temática referente à liberdade de expressão e liberdade religiosa. Voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmica do Direito. Estamos aqui com a doutora Raíssa Martins, ela que faz parte da ANAJURES, Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Estamos aqui conversando sobre o tema liberdade de expressão versus liberdade religiosa, com foco aqui no especial Porta dos Fundos, da Netflix, que reverberou no mundo jurídico, no mundo religioso, na sociedade em geral. Doutora, precisamos agora do seu posicionamento, do seu parecer. Conforme o seu conhecimento, o seu estudo do caso, houve, no caso, o estúdio Porta dos Fundos e a Netflix incorreram no crime, no artigo 208 do Código Penal, vilipendiar a fé? Então, é a parte mais delicada, né, desse momento do programa, porque de fato foi algo que gerou muita polêmica e diversos posicionamentos, e de fato é uma questão que merece assim, muita cautela na análise e no posicionamento. O que foi alegado por algumas pessoas que fizeram parte desse debate é que a atitude, a encenação contida no vídeo, no filme do canal Porta dos Fundos, se enquadraria em um tipo penal que está contido no nosso Código Penal brasileiro, que é o do artigo 208, e que é um crime que está previsto numa das partes do Código Penal que vai tratar de crimes contra o sentimento religioso. E aí, no artigo 208, a gente tem a previsão de que constitui crime vilipendiar um ato ou um objeto de culto, obstruir a realização de uma cerimônia religiosa e escarnecer de alguém por motivo de fé. Então, analisando esse tipo penal, eu não consigo fazer uma correspondência precisa e perfeita entre o que houve no filme do canal Porta dos Fundos e o que a gente tem no tipo penal. Eu imagino que se fosse algo que o artigo falasse a respeito de escarnecer da fé, talvez a gente conseguisse fazer esse enquadramento, mas é necessário observar que o artigo fala a respeito de escarnecer de alguém, de uma pessoa, em razão da fé por ele professada. Então, no Código Penal a gente é muito rígido, no direito penal a gente é muito rígido, então a gente não tem como enquadrar um crime só porque é semelhante, só porque se aproxima. Precisa ser exatamente aquilo que o Código diz. E além dessa questão do enquadramento por si só, que eu não consegui fazer uma correspondência exata entre o que está na lei e o que ocorreu no mundo dos fatos, eu acredito também que dentro do que os tribunais, dentro do que a doutrina tem entendido por limites da liberdade de expressão, o canal Porta dos Fundos ainda se manteve nesse limite. Não é que eu ache que o filme em si mereça aprovação, porque pelo que eu vi, eu considerei como deplorável, realmente é algo que é ofensivo a um cristão que assiste, mas eu creio que, apesar disso, ainda está dentro dos limites da manifestação de expressão. E aí, quais seriam esses limites? Retomando algo que eu já falei em outro bloco, o limite à liberdade de expressão está justamente nos limites do que se configura como crime. Então, quando se incita o ódio, quando se incita para que alguém cometa um crime a partir do discurso, aí a gente tem uma extrapolação dessa manifestação de expressão. E aí um exemplo, para que não fique só no mundo meio abstrato, que eu trago a respeito de algo que extrapola os limites da liberdade de expressão, é o que já aconteceu já faz alguns anos, se eu não me engano foi na eleição de 2010. Logo após a eleição,
houve uma série de manifestações no Twitter em reprovação ao voto dos eleitores nordestinos. E aí uma moça escreveu lá no Twitter dizendo algo do tipo: faça um favor ao Brasil e mate um nordestino afogado. Pronto, para mim isso é algo que extrapola os limites da manifestação de expressão, porque é uma incitação ao ódio, é uma incitação ao cometimento de crime. Então, no caso do Porta dos Fundos, por mais que a gente veja um desprezo, um deboche à fé cristã, mas a gente não vê uma incitação a um cometimento de crime diante de um cristão. Então, por isso que eu faço essa distinção. Doutora, assim, com todo respeito às associações de defesa, no caso que a senhora faz parte, a Anajures, no caso da petição lá no Rio de Janeiro foi a Associação Dom Bosco, tem um trabalho importantíssimo, assessoria às igrejas, aos missionários, mas esse tipo de ação, ao meu ver, não tem uma eficácia, tanto no campo jurídico e no meio social. Acredito que serve mais para divulgar esse tipo de especiais, esse tipo de conteúdo. Eu acho que o tiro, vou usar a expressão, sai muitas vezes até pela culatra. Houve a comoção, pastores religiosos convidaram o pessoal, seja para fazer um boicote, seja para ingressar com ações, mas eu acho que o efeito, além de trazer visualizações e divulgar esse tipo de conteúdo, que eu nem sabia desse tipo, e eu só fiquei sabendo por causa da comoção. Falo bem rapidinho, vamos já para as considerações. Esse tipo de ação não tem eficácia, doutora? Não pode gerar um precedente lá na frente? Imagine se o STF se posicionar e gerar um precedente negativo contra os religiosos ou contra o conteúdo em favor da liberdade de expressão. Uhum. Eu creio que em alguns casos, certas associações já se posicionaram quando o assunto já estava em alta e não havia mais o que fazer. Mas eu concordo que deveria haver uma posição diferente, uma reação diferente por parte dos cristãos, de não dar muito cartaz a esse tipo de coisa, porque assim como aconteceu com o senhor, foi comigo também. Eu não estava sabendo do caso, e aí pela repercussão que os próprios cristãos deram, foi que eu tomei conhecimento do que havia acontecido, e aí foi quando a gente foi fazer a análise jurídica e debater a respeito dos limites da legalidade daquilo tudo. Uma consideração aqui que não vai ser tão jurídica, eu acho que vai mais para uma linha teológica, mas talvez fique alguma contribuição. Eu creio que em termos de eficácia, o que os cristãos fariam de melhor dentro desse contexto que a gente tem vivido, de pós-modernidade, de ataque e desprezo à fé, seria viver o mandato cultural que Deus nos ordenou lá em Gênesis. Lá em Gênesis, Deus orienta Adão e Eva a dar nome aos animais, a cuidar do jardim, a cultivar a terra. E eu acho que a gente tem ignorado isso, porque se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e o nosso Deus é um Deus criativo, que criou o mundo, que criou o universo, as estrelas, tudo, com criatividade e excelência, porque a gente não tem criatividade para produzir algo melhor do que o Porta dos Fundos e que vai ter mais sucesso, vai ter mais impacto cultural do que algo produzido pelo Porta dos Fundos. Eu não consigo compreender, mas eu acho que esse é o grande chamado que essas circunstâncias trazem para a gente, que a gente assuma o nosso papel, não somente enquanto cristãos, mas enquanto pessoas que trabalham no campo das artes e que vão produzir algo com excelência e que vai compor as mídias, que vai compor todo esse espectro cultural que a gente tem na sociedade. Doutora Raíssa Martins, ela faz parte da Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Doutora, eu não a conhecia pessoalmente, a gente tratou da temática essa semana, mas eu fico feliz de ter jovens evangélicos se posicionando e atuando, no caso da senhora com assessoria jurídica, nesse campo de defesa do evangelho nos tribunais e fazendo esse tipo de assessoria. É bem verdade, doutora, que a gente está prezando muito disso, a gente não se despir dos nossos valores. Na verdade, apresentar valores aonde a gente caminha, seja no fórum, seja na audiência, seja num parecer. Eu acho tem um autor que eu só fui conhecer ele na pós-graduação, que é Rogério Greco.
que ele, nos livros dele, de graduação, ele coloca o seu posicionamento, ele não se despe, né? não dos seus valores cristãos. E eu acredito que a senhora está num excelente caminho. A senhora apresentou aqui essa temática difícil. Falar, posicionar liberdade de expressão versus liberdade religiosa, da maneira como a senhora falou, com toda a propriedade, a senhora está de parabéns. E fica aberto aqui a senhora às considerações finais. Eu agradeço o espaço, é de fato uma oportunidade ímpar poder estar aqui trazendo uma perspectiva jurídica, mas sem abdicar dos meus valores enquanto cristã, sem abdicar da fé que transformou minha vida. E como consideração final, eu queria apenas estimular quem é cristão a perseguir, né, dentro da sua caminhada, a alinhar os propósitos de Deus que você tem na sua profissão. Talvez você tenha um chamado que seja ministerial e que Deus te use nisso, mas há muitos cristãos que têm sido colocados por Deus em posições de influência na sociedade, e que a gente aproveite essas oportunidades e que a gente possa ter o sonho de servir ao Senhor nesses espaços que o Senhor tem aberto as portas para a gente. Muito bem. Doutora Raíssa, só refletindo um pouquinho, porque o nosso Senhor chamou a doutrina dele como luz, e nós cristãos como a luz do mundo. Eu acredito que nós estamos, nós dando audiência a esse tipo de mensagem, esse tipo de conteúdo, na verdade a gente está retrocedendo. E como a senhora bem falou, a gente é capaz, nós somos capazes. Eu acho que um canal conservador, apesar do nome bem sugestivo, canal Hipócritas, mas rebateu Porta dos Fundos num repente, muito bem colocado, demonstrando que de maneira expressa, de maneira artística, é possível fazer um conteúdo bom, expressando os valores cristãos. Então a senhora, de maneira muito... eu quero agradecer aqui, em nome da TV AD, em nome do pessoal de casa, toda a equipe que faz a família aqui TV AD, o meu muito obrigado à senhora por estar aqui, no caso, debatendo e conversando um assunto tão importantíssimo. Algo a respeito da ANAJURES, alguma novidade, alguma situação que quiser colocar, fique à vontade. Bom, vou aproveitar o espaço para falar um pouquinho da ANAJURE. A ANAJURE, como já dito, é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, e a gente tem um site onde são divulgadas as notas públicas. Quando há alguma polêmica desse tipo, há uma posição da ANAJURE. A gente tem também um podcast onde a gente tem trazido também alguns posicionamentos, há devocionais também que são feitos por pastores que têm contato com a ANAJURE. Então, o nosso site é anajure.org.br. Lá é possível encontrar mais informações a respeito da ANAJURE. Anualmente, a gente tem 3 eventos principais que são realizados pela ANAJURE. Um acontece no STJ, num dos auditórios lá, que é um congresso sobre liberdades civis fundamentais. Há também, no período de julho, o Academia ANAJURE, que é uma oportunidade assim, imperdível para quem é jovem e da área do direito. Então, se você está na faculdade de Direito ou é recém-formado, procure informações sobre a Academia ANAJURE. É um período de curso em que a gente vai ver vários temas a respeito do direito, sob a perspectiva de uma cosmovisão cristã, e tudo isso daí com os melhores juristas e melhores pastores e filósofos do país. Então, busque mais informações, e ao final do ano, no período de novembro, a gente tem o ENAJURE, que é o Encontro Nacional de Juristas Evangélicos, que também é uma oportunidade incrível para ouvir diversas pessoas que têm servido ao Senhor a partir de sua profissão, trazendo mais informações sobre esses temas. Muito bem, conversamos aqui com a doutora Raíssa Martins, um assunto importantíssimo que reverberou no mundo jurídico, teve desdobramentos. Ainda estamos aguardando, doutora Raíssa, esses capítulos ainda vão, espero que seja positivo, que não tenha nenhum precedente negativo para nós religiosos, nós cristãos. Então, esse foi o assunto de hoje. Permaneça com a programação da TV AD e vamos tentar sempre trazer temas e novidades do meio jurídico. Deus abençoe a todos.